com alguns jogadores que não funcionam em determinadas funções. Ele precisa definir qual o papel do De La Cruz, onde ele joga melhor, se ele quer alguém para fazer o papel do Arrascaeta, que está fora, ele que busque em outro atleta, do Dohan, por exemplo. Essa questão do lado do campo do Cebolinha e do Bruno Henrique, ou ele consegue de fato adaptar um deles de um lado, reveza os dois, ou usa o Bruno de outra maneira para o Cebolinha poder jogar. O Cebolinha estava bem no segundo tempo, inclusive, quando foi para o lado esquerdo, e entre outras coisas, né? Hoje, por exemplo, era um jogo melhor, acho eu, para o Léo Ortiz, porque tem um passe mais qualificado para tentar uma bola longa. Hoje era jogo da bola longa, o gramado horroroso, mas o Flamengo não pode reclamar de gramado, que já teve altitude, já teve chuva, já teve calor, já teve, enfim. Então ganha na marra do time ruim, um time inferior. Ruim é sacanagem falar assim, mas um time inferior do Palestino, que não é um grande time, é um time modesto. Aí tomou o gol, e toma o gol, acaba. Contra o Botafogo também foi assim. Toma o gol, o time acaba, o time desaparece. E é vergonhoso o Flamengo, na quarta rodada da Libertadores, enquanto o Atlético Mineiro está classificado com 100% de aproveitamento, hoje venceu o Rosário lá na Argentina, o Rosário Central, o Flamengo depende não só dele. Ele volta a depender dele se o Milionários ganhar do Bolívar amanhã. Caso contrário, ele não depende só dele. Isso é vergonhoso. Isso é um negócio inaceitável, mas vamos só botar a culpa do técnico até quando? Até quando ficar só nessa ladainha de troca o técnico? Nenhum deles serviu anteriores. Aí aparecem as pessoas lá com Dorival. Cara, com Dorival o time se arrastou no final. Vocês esqueceram como foram as participações finais do Flamengo naquela temporada? O último jogo bom do Flamengo, naquele ano de 2022, o grande jogo foi o jogo contra o Vélez na Argentina. 31 de agosto, gente. A temporada terminou em meados de novembro. Em começo de novembro. Setembro, outubro e um pedacinho de novembro. Foram 2 meses e pouco se arrastando. Ganhou as 2 competições, mas jogando muito mal. E depois que ganhou, quase perderam para o Juventude, perderam para o Avaí rebaixado do Maracanã, perderam para o Coritiba, perderam para o Corinthians. O time não andava mais. Estava já campeão e tal, já vinha se arrastando. Já estavam de férias, 42 dias de férias, com a concordância da comissão técnica de então, que ainda era o Dorival Júnior, ou não. Gente, com nenhum técnico o time tem, sabe, uniformidade. Tem um momento um pouco melhor, depois tem uma queda, algumas explicáveis, convocações e tal, outras, assim, não tem explicação. Então, será que o problema, esse que é o ponto, esse que é o ponto que o pessoal tem que pensar. É só trocar o técnico? Quem é esse técnico que chega e resolve tudo? Não me venham falar em Jorge Jesus, o português está lá na Arábia Saudita, que o contrato dele acaba no meio do ano, vocês acham que ele não vai renovar? Ele está bem a beça lá, bateu recorde de vitórias, os sauditas vão renovar o contrato dele e acabou. Então esquece, não adianta. E se vocês forem trocar de técnico agora, estamos ainda em maio, então tem que ser alguém que chegue amanhã. Quem é esse cara? Com todos os treinadores, o Flamengo teve essa queda de desempenho por diferentes razões, de diferentes maneiras. Maringá 2-0, 3-0 do Cuiabá, 4-0 do Bragantino, certo? 4-1 do Fluminense na final carioca, 2-1 para o Alcas no ano passado. E agora isso, tem 2 derrotas, gente. 3 jogos fora, o Flamengo fez 1 ponto. Parece aquela temporada 2017, quando o Flamengo foi eliminado na derrota para o São Lourenço, na fase de grupos, e perdeu os 3 jogos fora. Os 3 jogos fora. Dessa vez fez 1 ponto contra o Milionário. Perdeu na Bolívia e perdeu agora. E hoje não tem desculpa. O gramado é ruim, chuva, tudo bem. Então você vai fazer um jogo diferente, você vai se adequar. E depois, repito, depois tomou. E o Tite foi muito mal. Depois que ele fez aquela mudança, o time ficou com o meio-campo vazio. Teve uma hora que o De La Cruz recebeu uma bola, ele não tinha para quem passar. Tá todo mundo na frente. 4-2-4, era ele o gesto do meio-campo. Ridículo. Patético. Se perdeu completamente. Realmente muito difícil. Muito complicado. E, mais uma vez, eu quero destacar aqui o Pix do SOS Enchentes, enchentes@vaquinha.com.br, para quem puder e quiser colaborar com o pessoal lá no Rio Grande do Sul. E no Rei do Pitaco, Real Madrid e Bayern de Munique. Tem live amanhã depois desse jogo, tá? Com o Mendorato, que apoia também aqui o nosso canal. Então tem a live logo depois do Real Madrid e Bayern de Munique. E vitória do Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, pagando 1,85 por Real Pitacado. Vitória do Thomas Tuchel, técnico do Bayern, 3,80. Finalização do Rodrigo, 1,44. Finalização do Bellingham, 1,50. Musiala finalizando 2,0.
Vinícius Júnior marcando um gol, 2,40 por real pitacado. Gol do Harry Kane paga 2,75. Sané marcando ou dando assistência, 2,62. Já na Copa Sul-Americana, Nacional de Potosí, lá nas alturas, 4.090 metros aproximadamente de altitude, contra Fortaleza, Cláudio Biagio, técnico nacional, vencendo 2,20. Vitória do Vojvoda, 3,20. Finalização do Marinho, 1,40. Pochettino finalizando 1,44. E Lucero marcando 2,87. Botafogo LDU, aliás, está acontecendo agora um jogo do grupo do Botafogo. Também é importante esse jogo para o Botafogo, que depende também aí de uma combinação de muitos resultados positivos para poder se classificar. Deixa eu ver aqui agora o jogo do Júnior de Barranquilla contra o Universitário. Está 1-1. O Universitário e Júnior de Barranquilla empatou agora o Universitário. Nesse momento, o Universitário, o Júnior tem 6 pontos, o Universitário do Peru tem 5, o LDU tem 4 e o Botafogo tem 3 pontos ganhos. Tá? E o Botafogo que vai jogar, deixa eu ver o horário direitinho aqui, o Botafogo que vai jogar às 9h30 da noite em casa contra a LDU. Então o Botafogo precisa vencer esse jogo, né, para poder chegar a 6 pontos, deixar a LDU para trás, e aí ele pode até encostar ali no Universitário. Esse empate é até bom, que ele fica com a pontuação do Júnior e à frente do Universitário se ele vencer o jogo de amanhã. Tá, o Botafogo não joga mais em casa, né? Não, tem mais um jogo em casa que é esse, depois tem 2 jogos, perdão, esse é o jogo em casa. Depois 2 jogos fora em Barranquilla e em Lima. Vitória do Arthur Jorge 1,60, vitória do técnico José Alcacer da LDU 5,50, finalização do Savarino 1,36, de Jefinho 1,36, do Johan Júlio 2,50, do Júnior Santos 2,62. Já em Cobressal e São Paulo, tá, pela Libertadores, em Calama, no Chile, vitória do técnico do Cobressal, Gustavo Huerta, 6,50, vitória do Zubeldia, técnico de São Paulo, 1,50, gol de Caleri paga 2,00 e o gol de Luciano, 2,50. Depois eu volto aqui com competições europeias, nas dicas aqui do Rei do Pitaco, que apoia o nosso trabalho. E vamos então ao Superchat, a galera pode também colaborar aqui no Pix com SOS Enchentes. E o José Soares, o último jogo a culpa foi do juiz do VAR. Hoje deve ter sido da Madonna. Tá difícil demais. Matheus Henrique, membro do canal. Graças a Deus hoje teve futebol. Eu fui tomar uma cerveja depois. Não passei raiva com o Flamengo. Só quero saber de uma coisa. Dependemos só de nós? Não, Matheus. Se amanhã a equipe do Bolívar derrotar o Milionários na Colômbia, o Flamengo não dependerá só dele. Porque se o Palestino vencer seus 2 jogos, ele vai fazer 12 pontos. O Flamengo só pode chegar a 10. E amanhã, vencendo, o Bolívar terá 12. Então o Flamengo corre o risco, sim, de ir para a Sul-Americana, por exemplo, que será uma humilhação com o elenco mais caro da América do Sul, se quer se classificar num grupo que não é um grupo tão difícil assim, vamos combinar. Gustavo, o tamanho do desrespeito desse time com a torcida, com essa camisa, com a instituição é inaceitável. De todos os jogadores, direção e comissão técnica, é inaceitável o que está acontecendo, manda aqui o Gustavo. O Rafael Figueiredo, até onde devia a paciência com o Tite? O time não tem evolução. Como você, presidente, faria o quê? Cara, se eu fosse presidente, eu já teria reformulado completamente o departamento de futebol. Eu acho que o problema, Rafael, vai muito além. É o que eu estava dizendo. O trabalho do Tite é fraco nesse momento, é péssimo. Isso é o óbvio, ele sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas aí, faz o quê? Esse é o ponto. Faz o quê? Demite e põe quem? E concentra a responsabilidade apenas numa pessoa. Até quando, gente? Até quando isso? Até quando vai se viver assim? Esse é o ponto que eu chamo a atenção. Até quando? Agora, se eu fosse presidente, já teria feito uma tremenda reformulação há muito tempo no departamento de futebol e as relações seriam mais profissionais, sem paternalismo. Não tem paternalismo. Relação profissional significa o quê? Você trata bem as pessoas com respeito, tá? Apoia em momentos difíceis, mas a cobrança é profissional e a cobrança é grande. O Guimarães, Delfari Guimarães, é difícil, esse Flamengo é muito pior do que o São Paulo antes do soco do Pedro. Naquele momento o time estava indo bem até, teve uma derrota feia para o Bragantino por 4-0, mas no geral era uma derrota em 20 jogos, né?